In our last class, we were looking at how chiastic structures work. Na última aula, olhamos para as estruturas de quiasma, como elas funcionam. And we saw that they could be understood in the sense of being a scale. E vimos que elas podem ser compreendidas no modelo de uma balança. We also went through 1 Corinthians 15, verses 42 to 44. Também olhamos para 1 Coríntios 15, os versículos 42 a 44. And we used this idea of compare and contrast and repeat and enlarge. E usamos o conceito de comparar e colocar em contraste, junto com repetir e ampliar. H? A. So compare and contrast and repeat and enlarge. Comparar e contrastar e repetir e ampliar. And when we do that, we can begin to understand some phrases that perhaps we should understand in a way that it's not obvious. E quando nós fazemos isso, nós podemos começar a entender algumas frases, sentenças de uma maneira que não é tão óbvia. And this was a nice example that I feel is to explain what weakness is. E eu gostei desse exemplo de explicar o que é a fraqueza. And we discussed that even though 1 Corinthians 15 is talking about the natural body, the external body, E nós falamos sobre isso, que mesmo que 1 Coríntios 15 se refere ao corpo natural, we could also use that to understand how the inner man or the renewed heart works. também podemos usar esse exemplo para entender como o homem externo ou o coração renovado funciona. And what we could see from this model that glory 1 and glory 2 are in fact the same thing. E o que nós podemos entender através deste modelo é que, de fato, a glória 1 e a glória 2 são a mesma coisa. Same in the sense of their nature and operation. O mesmo no sentido da sua natureza e da sua modo de operar. When we looked at Daniel 11 verse 40, E quando nós olhamos para Daniel 11:40, our current understanding is that that verse is a chiasm. temos o entendimento no momento que esse versículo é quiasmo. When I say our current understanding, what I mean by that Quando eu digo a nossa compreensão no momento, a que eu me refiro quando eu digo isso, is that this verse has been understood for over 20 years. eu digo que esse versículo tem sido compreendido há mais que 20 anos. You know, the formal understanding of this verse was published in 1996. Sabemos que a compreensão formal desse versículo foi publicada em 1996, Which is 23 years ago, que são mais que 23 anos, and it was understood before that. e já foi entendido antes disso. Now, the understanding of that verse O entendimento desse versículo hasn't changed. não mudou. Might have been modified slightly, but there's been no substantial change. Pode ser que foi modificado ligeiramente, mas não houve nenhuma mudança substancial. I can't remember exactly, but I'm going to suggest around 3 or 4 years ago, maybe a little bit more, Eu não sei exatamente quando, mas eu vou sugerir uns 3, 4 anos atrás, talvez um pouco mais. this verse began to be explained in a different way. Esse versículo tem sido explicado de uma maneira levemente diferente. And what I mean by that, E a que eu me refiro com isso, we began to explain it in its structural sense, not just in an interpretation of the words. nós começamos a explicar de uma maneira estrutural e não apenas interpretando as palavras. Let me rephrase that. Not in the interpretation of the words and the history. Não uma interpretação das palavras e da história.
If you go back into the book Time of the End, you'll see that it was explained using the words, checking the symbology, and just running through the history. Se vocês forem para a revista Tempo do Fim, vocês vão ver que ele consiste numa análise das palavras, the words, And the history. a simbologia e a história. So the words, the symbology, and the history, yeah. But now, it gets explained in a much more systematic fashion. Mas agora, esse texto está sendo explicado de uma maneira muito mais sistemática. When I say it is, I'm saying it should be. Quando eu digo está sendo, eu me refiro a deveria ser. So perhaps not all the teachers are doing it this way, but I think they should be. Talvez não todos os professores estão fazendo isso dessa forma, mas deveriam. And the reason for that, E a razão para isso, can you explain? vou explicar a que me refiro com isso. Is that if you can see a verse Se você pode ver um versículo and you can see a structure, e você vê uma estrutura, when I say structure, I mean a literary style. quando eu digo estrutura, eu me refiro a um estilo literário. Think about poetry. Pense em poesia. And if you've studied poetry, you know that it has a certain pattern or style to it. Se vocês estudaram poesia, vocês sabem que ele contém um certo padrão de escrita, certos padrões. So one of those styles is repeat and enlarge. E um desses estilos é repetir e ampliar. So you say the same thing over again. Então você repite a mesma coisa vez tras vez. And I'm saying that's what happens in verse 40. Eu digo que é isto que acontece no versículo 40. It says a statement and then it repeats it. Está sendo feita uma afirmação e logo é repetida. So I'm suggesting the verse reads this way. Eu estou sugerindo que o versículo está sendo deve ser lido dessa forma. At the time of the end, this event happened, and at the time of the end, this event happens. No tempo do fim, este evento aqui acontece e no tempo do fim, este evento acontece. So it's a repeat and enlarge. Uma repetição e uma ampliação. As I say, it never used to be explained that way. That's what I mean by systematic. Antes não explicávamos dessa maneira, então a isso que me refiro quando digo sistemático. Now this is a special type of repeat and enlarge. Essa aqui é uma forma específica, especial de repetir e ampliar. It's what we call a chiasm or a mirroring. O que nós chamamos de quiasma ou um espelho. And as I've explained, the purpose of a mirror E como explicamos já, o propósito do espelho is so that you can define or understand hidden information. é para que você possa entender, definir ou explicar alguma informação escondida. And you can understand that information within the verse itself. You do not have to look contextually. E você pode entender essa informação através do próprio versículo. Você não precisa ir para o contexto. Which is why it makes it such an effective investigative tool. É por isso que isso o faz uma ferramenta tão eficiente. So once you're sure that it's a repeat and enlarge or a chiasm, Uma vez que você mostrou que temos uma repetição, ampliação ou um quiasma, and people have asked, well, how do you know? e as pessoas perguntaram como você sabe, I'm not saying that is particularly easy. eu não digo que isso é tão simples. But once it has been identified and agreed upon, Mas uma vez que identificamos e estamos de acordo que há um quiasma, what makes it so powerful is, as I said, you don't need to go to another verse or you don't need to go to the verse before or after. It's a self-contained definition. o que torna isso tão poderoso, tão forte, é que você, como já disse, não precisa ir para outro verso, não precisa ser para olhar o contexto, é uma definição em si só. So as an example, when we went to 1 Corinthians Como exemplo, como fomos para 1 Coríntios 15, verses 21 and 22, 15, versículos 20 a 22, you can see that you have a compare and contrast
and repeat and enlarge. Você vê que você tem uma comparação e um contraste e uma repetição e uma ampliação. And you don't need to go anywhere in the scriptures E você não precisa ir para nenhum lugar das Escrituras, because this structure is self-defining. porque essa estrutura se define a si mesma. And it might seem obvious in this case, E nesse caso pode parecer óbvio, but I want us to see the principle mas eu quero que vocês vejam o princípio, that this man has to be Christ, que esse homem tem que ser Cristo, and this one has to be Adam. e esse tem que ser Adão. Then you begin to see the ramifications of that, E você começa a ver as ramificações disso. particularly when you see that this man is being compared and contrasted to this man. Especialmente quando você repara que esse homem está sendo colocado em contraste e comparado com aquele outro homem. And I'm saying one of the pieces of information that's contained in that definition of compare and contrast E o que eu digo é que uma das definições que é contida na definição de comparar e contrastar is that there has to be some similarity. é que tem que existir alguma semelhança. And so once you can see that, E uma vez que você pode ver isso, I'm saying you can take this verse and see that this man is the same as this man. eu digo que você pode ver que este homem lá é o mesmo como este homem. Once you can do that, Uma vez que você pode fazer isso, you can begin to discuss their natures, você pode começar a discutir as suas naturezas. because we have a good understanding of this person's nature, Porque nós temos uma boa compreensão sobre a natureza desse homem. and therefore we can transfer it over to this person's nature, or vice versa. Logo, podemos também transferir isso para a natureza deste homem e vice-versa. Because they end up having the same nature. Porque eles acabam tendo a mesma natureza. So coming back to this verse, Então, voltando para este versículo, what you can do is you can find hidden information like who this person is. o que você pode fazer, você pode encontrar informação escondida sobre quem é essa pessoa. Think of a balance scale. Então, imaginem uma balança. This was an apple, Se tivéssemos aqui uma maçã and you'd want to know what's in that box. e você quer saber o que está dentro dessa It'd caixa, have to be the same thing. teria que ser a mesma coisa. That's what I mean by the definition of the hidden information is in the verse itself. You don't have to go elsewhere. É a isso que me refiro quando eu digo que a definição está contida no mesmo versículo. Você não precisa ir para outro lugar. So hopefully all of that is acceptable and you're all okay with that. Eu espero que isso seja aceitável para vocês e todos vocês estejam bem com isso. And if you run through that logic, E uma vez que vocês passem por essa lógica, it says the king of the south comes against the king of the north. diz que o rei do sul vem contra o rei do norte. We know this is the king of the north from this structure. That's what Sabemos, this arrow's identifying. sabemos que este é o rei do norte por causa da estrutura. É isso que as setas indicam. And then the king of the north comes against the king of the south. E logo o rei do norte vem contra o rei do sul. Once you can see that structure, you can interrogate this further and come up with a lot of conclusions, a lot of answers, I should say. Uma vez que você vê essa estrutura, você pode surgir com mais respostas. So we've been discussing this in our movement for a long time, as I've said. E isso temos estado discutindo no movimento já um bom tempo, como eu já disse. And I, like many other people in this movement, E eu, como também muitas outras pessoas deste movimento, when I've been challenged or I've read Uriah Smith's work, quando eu fui confrontado, quando eu lia as escrituras de do Uriah Smith, in his book Daniel and the Revelation, no seu livro Daniel e Apocalipse, reading his conclusion of verse 40, lendo a sua conclusão do versículo 40, I've just rejected it out of hand and said it's just completely wrong. eu costumava de rejeitar isso logo de cara e eu dizia que isso era completamente errado. But as we've gone through this study during this week, Mas durante esse estudo que passamos durante essa semana, I've been asking us to consider eu fiz a pergunta para que nós considerássemos whether or not
at some level, the Millerites may have been correct in their interpretation of this verse. Senão poderia ser que os mileritas, até em algum nível, estavam corretos na sua forma de interpretação. So I've switched from Uriah Smith to Millerites, as you noticed. Então, como vocês perceberam, eu mudei de Uriah Smith para os mileritas. The reason I did that was because Uriah Smith's understanding was not his original thoughts. He copied it from the Millerites. E a razão por que eu faço isso é porque os pensamentos de Uriah Smith não eram originalmente dele, mas ele copiou isso dos mileritas. And we read that document. It's by Josiah Litch, written in 1841. E nós lemos esse documento escrito por Josiah Litch, escrito em 1841. So I'm suggesting once we realize that this is a Millerite understanding, Então, o que eu sugiro é que, uma vez que nós reconhecemos que isto era um entendimento dos mileritas, I'm suggesting it has much more relevance, it has much more weight. o que eu sugiro é que, uma vez que reconheçamos isso, é que isso acaba tendo muito mais peso, muito mais relevância. I'm sure we all know their understanding. Pardon me? I think we all know their understanding. Eu acho que todos nós sabemos sobre o entendimento deles. Essentially what they say O que eles dizem, basicamente, is that there's an interaction between the King of the South and France, é que eles dizem que há uma interação entre o rei do Sul e França. and then when France moves on to Syria, E quando França passa para a Síria, that Turkey sends a naval fleet to engage with the French, and the French lose that naval battle. logo a Turquia envia navios de batalha contra a França para a batalha, e logo a França perde essa batalha. So there's an engagement between Egypt and France, and then Syria stroke Turkey and France. Ou seja, há uma interação entre Egito e França, Egypt and France, And then Syria and France, e logo Síria barra Turquia contra a França. and Turkey was involved in that second battle or Nessa engagement. segunda batalha, a Turquia estava envolvida. And I've discounted all of that because it's all a literal interpretation. Eu não dava crédito a essa interpretação, porque era tudo uma interpretação literal. But there's been a discussion in our class about predestination. Mas tivemos uma discussão em nossa sala aqui sobre a predestinação. And I'm the first to recognize that, at least in my mind, there are two conflicting concepts or ideas. E creio que nós percebemos que há duas ideias em conflito. There are some very strong statements in the Spirit of Prophecy that indicate that God has a fixed time for certain events to occur. Há textos muito claros, muito fortes, que indicam que Deus tem um tempo determinado, fixo, para certos eventos ocorrerem. And not only a fixed time, but also the events themselves are fixed. Não somente um tempo fixo, mas o evento em si também é determinado. For instance, Moses, and we read this, Moses sees in vision that the Romans are going to subjugate the Jews. Por exemplo, Moisés vê em visão que os romanos iriam subjugar o povo. So the question you would ask yourselves, if he saw that in vision, Então a pergunta que vocês poderiam se perguntar é se ele viu isso em visão after the Grecian captivity, após do cativeiro grego. was there a possibility that the Jews would have learnt their lesson, been faithful, and remained free from captivity? Será que poderia ter tido essa opção que os judeus, se os judeus tivessem permanecido fiéis, que eles poderiam ter escapado desse cativeiro? The implication seems to be no. A implicação parece dizer não. But on the other hand, Parece estar implícito que a resposta seja não. Mas,
pelo outro lado, when you see the Medo-Persian captivity, quando você vê o cativeiro medo-persa, in many ways it doesn't even look like captivity. It looks like autonomy. De muitas maneiras, isso nem sequer se parece com um cativeiro, mas parece com autonomia. So perhaps the form of the Roman captivity or subjugation may have looked different or could have looked different. Talvez a forma, a maneira do cativeiro sobre os romanos poderia ter sido diferente, ou poderia ter parecido diferente. So along with these strong statements that seem to indicate that the timing and the nature of events is already been fixed, Então, apesar dessas citações que parecem indicar que a natureza e o tempo dos eventos são fixos, são determinados, there are other statements há outros textos that seem to indicate that if God's people had behaved in a certain way, there would have been a different outcome. que parecem indicar que se o povo de Deus tivesse agido de maneira diferente, o resultado teria sido outro. So we might argue that there are some unconditional prophecies and there are some conditional prophecies. Poderíamos argumentar que há profecias condicionais e profecias não condicionais. And if you remember, we discussed this the other night. E se vocês se lembram que na outra tarde nós discutimos isso, Because there was a discussion that maybe the Millerites were operating under a conditional prophecy and other people were operating under an unconditional prophecy. nós comentamos que talvez os mileritas estavam operando sob uma profecia condicional e outras pessoas estavam operando sob uma profecia não condicional. And then I made the suggestion Eu sugeri that if we believe in line upon line, que se nós cremos em linha sobre linha, and we say that the line of Moses typifies the line of the Millerites, typifies our own line, dizemos que a linha de Moisés tipifica a linha dos mileritas, que tipifica também a nossa linha. one of the things we learn from the Millerite line, Uma das coisas que nós so aprendemos, Moses' line, uma das coisas que aprendemos da linha de Moisés is that the fathers are not going to enter into the promised land, but it's going to be the children. é que os pais não entram na terra prometida, mas são os filhos que entram. Now, in our movement, we don't believe that that is just a story. Em nosso movimento, nós não cremos que isso é apenas uma história. We believe it's a prophecy. Nós acreditamos que isso é uma profecia. So if that's a prophecy, Então, se isso é uma profecia, therefore it's already been determined logo já é determinado that the Millerites could never have entered into the promised land. Their children would have to have done that. que os mileritas nunca poderiam ter entrado na terra prometida, mas teria sido prometido para os filhos, Without defining what children meant. sem definir o que seriam esses filhos. There could be grandchildren, that's all I mean. But they're not the fathers. The children would go into the land. Poderiam ser também os netos, a isso me refiro, mas os pais não entrariam na terra prometida. If you accept that logic, E se você for aceitar essa lógica, then what you're saying is that it was already predetermined unconditionally that the Millerites would fail. Se você aceita isso, você então diz que já estava determinado que, sem opção, que os mileritas iam falhar. So, at least to me, it seems that I don't fully understand the relationship between conditional and unconditional prophecies. I don't know if anybody's got a thought or an idea about that. Eu, pelo menos, não creio que eu entendo bem a relação entre profecias condicionais e as profecias não condicionais. Eu não sei se alguém de vocês tem alguma opinião sobre isso. If not, I just want to read a statement, a Spirit Prophecy quote. Se ninguém tiver nenhum comentário, eu vou ler um texto do Espírito de Profecia. And this is one of those quotes that speak about the possibility of entering into heaven earlier than we're going to enter into heaven. Isso seria um dos textos que dá essa possibilidade que poderíamos ter entrado ao céu, mas antes do que
do Espírito de Profecia, volume 4, 291. So I'll give you the quote. You can find it while Brother Eber is going to speak. 291. Eu vou anotar aqui a citação enquanto o irmão Eber faça seu comentário. 291. Espírito de Profecia, volume 4, 291. Brother Eber? Irmão Eber? Não sei se é justamente pro ponto que ele estava indo, I don't know if this is really the point where you're heading to, mas ele comentou sobre os mileritas já estarem determinados a fracassar, but you commented on the Millerites having been predestined to their failure por causa de Deus já saber disso. because God already knew it. Sabia disso, Deus já sabia disso. Então eu penso que existe uma diferença entre saber e determinar. I think there's a difference between know and determine. Então, por mais que Deus saiba de algo, não quer dizer que ele determina que aquilo vai acontecer. The fact that God knows something does not mean that He determines something. Então, eu penso que os mileritas poderiam ter sucedido, ter sido bem sucedidos, I think the Millerites could have succeeded, mas como Deus já sabia, ele já deixou claro que ele sabia que isso não ia ocorrer também. but since God knew that this wouldn't take place, He made it clear that this was not going to be so. Não que ele tenha determinado a falha deles, It's not that He determined their failure, mas por ele já saber as decisões que eles tomariam, ele já sabia o que ia ocorrer. but since He knew what their decisions would be, He knew what was going to take place. Before we read, Antes de lermos, did everybody understand what Brother Eber was saying? será que todo mundo entendeu o que o irmão Eber está dizendo? Did anybody not understand? Alguém talvez não entende. So, everybody in Portuguese, you didn't? Because I was going to say everybody in Portuguese understood. Parece que, assim, todos entenderam? Todos em português deu para entender? So, I'll tell you what I understood, and he can tell me if this is what he meant. Então, eu vou falar o que eu entendi e ele pode me confirmar. Determination Determinação means will. significa vontade. It was God's will that he would come early. Era a vontade de Deus que ele queria vir cedo, ou antes. But he knew, or he had knowledge, that that wasn't going to happen. Mas ele sabia ou tinha conhecimento que isso não ia ocorrer. And it's easy to confuse or conflate knowledge and will. E é fácil confundir ou misturar conhecimento com vontade. Or, as Brother Eber said, the words determined and know. Ou como o irmão Eber o expressou, determinado e saber. Just because you determine something, it's not in conflict with knowing that it's not going to happen. Determinar algo não precisa estar em conflito com saber que alguma coisa vai acontecer. Is that fair? I was emphasizing the opposite, that God didn't determine the failure, but he already knew that they would fail. O que eu estou enfatizando, na verdade, o oposto é que Deus não estava determinando a falha, mas ele sabia que isso ia ocorrer. Yeah, I meant to say he determined the success. He determined that he would come early, but he knew it wouldn't turn out that way. O que eu digo é que ele estava determinando o sucesso. Ele determinou que ele ia vir cedo, mas sabia que isso não ia acontecer. Yeah, I'm emphasizing the other aspect because I believe that the discussion is not so much about predestination, but about inspiration. Eu estou querendo enfatizar outro aspecto, porque eu acho que a discussão aqui não é tanto sobre predeterminação, mas sobre a inspiração. It's how God inspires or how God writes what he already knows. É como Deus escreve aquilo que ele já sabe. So, Yeah. so let me
for those of us who are new to the class, let me explain Para aqueles que são novos aqui na sala, deixe-me explicar. a discussion that we had about what Brother Eber just said. Uma discussão que tivemos sobre aquilo que o irmão Eber acaba de afirmar. What does inspiration look like? Com que se parece inspiração? If you see a Bible verse, Quando você vê um versículo da Bíblia, o versículo 40, what is that verse saying? How was it written? o que esse versículo diz? Como ele foi escrito? Was that verse written Será que esse versículo foi escrito to say this? para dizer isso? Egypt, France, Syria, France. Egito, França, Síria, França. Or Ou was it written this way será que foi escrito dessa forma? to say France, papacy, papacy, France? França, papado, papado, França. Although remembering this is not France here, Lembrando que isso aqui não é França, it switches to Russia. isso aqui muda para a Rússia. So we might modify it Então podemos modificar isso. to say papacy, France, papacy, Podemos dizer França, papado, United States, Russia. Estados Unidos, Rússia. So which one is the correct understanding? Então qual é o entendimento, a compreensão correta? Was that verse written Será que esse versículo foi escrito only with that understanding on that board, somente com essa compreensão que está nesse quadro, which means we're right? que significaria que nós estamos certos? Or was it written Ou será que foi escrito with that understanding com esse entendimento so that the Millerites were right que os mileritas então estavam certos and we're wrong? e nós estamos errados? Or was it written that both of us are going to be right? Ou será que foi escrito de uma maneira que ambos estão certos? And I guess the place where we're at the moment, Eu creio que o lugar em que nós nos encontramos no momento, I'm not sure if there's a agreement or unanimity that we're in unison, eu não sei se estamos todos de acordo e se estamos unânimes, which way it would go. para qual lado isso aponta. So that's why it's an issue of inspiration. Então, por isso que é um assunto de inspiração. Was Daniel inspired to write this verse Será que Daniel foi inspirado para escrever esse versículo that would only have one correct understanding, which is that one, que teria somente um modo de interpretação correto, que seria esse? this one? Or Or did he write it so that it could be this way or that way? Ou será que ele escreveu de uma maneira que poderia ser essa forma ou essa forma? We're not quite there, Ainda não chegamos lá, but the reason that I'm even asking us to consider this mas a razão por que eu estou pedindo que vocês considerem is that I want us to look at the verses from Daniel 11 verse 40 up to 45, é que eu quero que olhemos para os versículos de Daniel 11, 40 a 45. and I want us to consider if we've seen some things in the wrong way. Eu quero que nós consideremos se temos visto algumas coisas de forma errada. And if it might be E se isso poderia ser that we could go into this version here que nós poderíamos ir para essa versão and perhaps learn something from the e Millerites, talvez aprender alguma coisa dos mileritas. to take their understanding of that verse Para pegar para usar o entendimento deles, desse versículo, and to see if it might have an impact on the way that we should be approaching these verses. para ver se isso teria algum impacto como nós deveríamos abordar esses versículos. Did that make sense? Did that not make sense to anybody, or did everyone understand what I'm saying? Será que isso talvez para alguém não fez sentido ou todo mundo entendeu? Everybody okay with that? Todo mundo bem com isso? Let me give an example of what I mean. Deixe-me dar um exemplo, o que eu quero dizer. Hopefully you've all found that passage now. Espero que todos já encontraram essa passagem. Is this too low if I write here?
Será que é muito baixo se escrever aqui embaixo? Too low for some people? Algumas pessoas talvez não veem. The Millerites teach Os mileritas ensinam that from 1798, que desde 1798, 45 years later, 45 anos mais tarde, Christ is about to return. Cristo está prestes a voltar. And we know that's wrong. There's a mistake there. E sabemos que isso é errado. Temos um erro aqui. But we start doing some funny things. Mas nós então fazemos algumas coisas divertidas, engraçadas. We might say, oh, look, there's a number 45. E nós dizemos, olha, tem o número 45 aqui. So there's some truth hidden in that Millerite history Ou seja, há alguma verdade escondida nessa história milerita, which is all wrong, que é toda errada, that we can see some truth in. e nós, mesmo assim, enxergamos algo de verdade nisso. So we know we're living in the period of the 45th president, as an example. Então, por exemplo, nós sabemos que vivemos no período do 45º presidente. I'm sure we all know Eu tenho certeza que todos nós sabemos that the 2520 ends here in 1843. que os 2520 termina aqui em 1853. It says so on this chart here. É assim como diz nesse diagrama aqui, Right here, it's the first calculation they do. logo o primeiro cálculo que eles fazem. A few years later, Poucos anos depois, I guess you could say 6 months later, 3 months really, 3 meses, they're going to adjust their calculation eles vão reajustar os seus cálculos. and they're going to say it's not 43, it's 1844. Eles vão dizer que não é 43, mas na verdade 1844. And the question is, which is the correct conclusion or the correct mathematics? E a pergunta é qual é a conclusão correta, qual o cálculo correto. And we'd say it's this one. E nós dizemos essa aqui, This is wrong. e o outro é errado. So all I want to point out in a very simple way, Aqui eu quero apontar de uma maneira bem simples, without proving this, sem provar. I'm saying 1843 Eu digo que 1843 can line up with 9/11. pode ser alinhado com 11 de setembro. And we can line up 1844 E nós podemos alinhar 1844 in different ways, de maneiras diferentes, but I'm going to make it, in this example, 2014. mas nesse exemplo eu vou usar 2014. And all of these waymarks are in our history. E todos esses marcos em nossa história, If you're not happy with 2014, I'll call it Raffia. se You might você be more não comfortable estiver with that. feliz com 2014, eu posso chamar isso de ráfia, se isso for mais aceitável. It'd work either way. Funciona de qualquer forma. But the point I want to make Mas o ponto que eu quero fazer is that we now teach é que nós agora ensinamos a 2520 up to 9/11, que os 2520 até o 11 de setembro, and we teach a 2520 up to Raffia. que há um 2520 até 11 de setembro e outro 2520 até ráfia. And both of them are correct. E ambos são corretos. So we've got 2520 to 9/11, a 2520 up to 2014. Temos 2520 até 11 de setembro e 2520 até 2014. So we can see that the mistakes that the Millerites had, or the misconceptions, can actually teach us truth in our own line. Então podemos ver que os erros que os mileritas acreditavam ou ensinaram podem refletir em verdades em nossa linha. And my understanding is E meu entendimento é that God had directed and led them into the production of this chart. que Deus lidou e direcionou eles na produção desse diagrama. And if that's the case, E se isso for o caso, then perhaps this understanding of verse 40 então talvez esse entendimento de versículo 40 may perhaps teach us something about our own history. talvez possa estar nos ensinando alguma coisa sobre a nossa própria história.
And that's why I'm labouring the point that maybe we should consider how verse 40 is understood and structured the Millerite way. É por isso que eu estou elaborando esse ponto que talvez deveríamos entender como foi estruturado a compreensão dos mileritas desse versículo. And it gets built into that logic E incluído nessa lógica, what I'm proposing is that it's not just a total mess or just a complete mistake that they've made. o que eu estou sugerindo é que o que eles fizeram não é simplesmente completamente bagunçado e equivocado. They had a way of reading those passages that had integrity and that made sense. Eles tinham um jeito de ler esses versículos de uma forma que isso era íntegro e fazia sentido. And the question I guess I would ask myself, was that just an accident or was it designed and written that way? E a pergunta que eu faria é que será que isso foi por acidente ou será que foi propositalmente escrito dessa forma? And one of the arguments that I've put forth E um dos argumentos que eu coloquei for your consideration para a sua consideração is that if God determined to come back in that generation, é que se Deus tinha determinado voltar naquela geração, even though he foresaw that it wouldn't happen, mesmo tendo visto que isso não ia acontecer, would he have written a verse será que ele teria escrito um versículo that could never have been fulfilled in that history que jamais poderia ter se cumprido naquela história, in the way he intended it to be understood? da maneira que ele tinha intencionado que deveria ser entendido? And I think we would all agree, Eu creio que todos nós concordaríamos if this is the correct interpretation of verse 40, que se isto aqui fosse a interpretação correta de versículo 40, it could never have been fulfilled that way in Millerite history. isso nunca poderia ter se cumprido na história milerita. Because in this understanding it says at the time of the end, Porque aqui nessa interpretação diz que o tempo do fim this event happens, then this event happens. acontece esse evento e logo esse outro evento. And this event E esse evento happens in 1989, acontece em 1989, not in the same year as this one. não no mesmo ano como este. So if it was to be understood this way, if it was written to mean exactly this, Então, se for escrito para ser entendido dessa maneira e para dizer exatamente isso, what the Millerites were doing was something that was completely erroneous. seria então que aquilo que os mileritas estavam fazendo era completamente And they couldn't- errado. And they couldn't have been led by God to do that work E não teria sido Deus que os guiou para fazer esse trabalho. if inspiration had directed that this was the only correct way to understand the verse. Se a inspiração tivesse intencionado que essa aqui seria a única maneira correta de entender esse versículo. But if God had determined that he should come early, Mas se Deus tivesse determinado que ele voltaria antes, I'm suggesting he would have written a verse for that to happen that way. eu sugiro que ele teria escrito um versículo para determinar que isso teria acontecido. He would have written the verse Ele teria escrito um versículo so that it could have been fulfilled for that event. para que ele pudesse ter se cumprido para aquele evento, Which is one time of the end, que é um tempo do fim, and then he would have returned in that generation. um só tempo do fim, e logo ele teria voltado naquela geração. But he wrote it Mas ele escreveu isso in a certain way de uma certa maneira, that if that event didn't happen, que se esse evento não acontecesse, the children, us, os filhos, nós, could re-look at that verse poderíamos olhar novamente para esse and versículo understand it using exactly the same word
E So the podemos, exact same words and understand it in a completely different way. nós poderíamos então olhar para esse versículo, olhar para as palavras e entender essas palavras de uma maneira completamente diferente. So let's read 4SP. Então vamos ler o texto do Espírito de Profecia, volume 4. Paragraph 1. Parágrafo 1 da página 291. The history of ancient Israel is a striking illustration of the past experience of the Adventist body. God led his people in the Advent movement, even as he led the children of Israel from Egypt. In the great disappointment, their faith was tested, as was that of the Hebrews at the Red Sea. Had they still trusted to the guiding hand that had been with them in their past experience, they would have seen the salvation of God. If all who had laboured unitedly in the work of 1844 had received the third angel's message and proclaimed it in the power of the Holy Spirit, the Lord would have wrought mightily with their efforts. A flood of light would have been shed upon the world. Years ago, the inhabitants of the earth would have been warned, the closing work completed, and Christ would have come for the redemption of his people. A história do Israel antigo é uma ilustração exata da experiência passada do corpo adventista. Deus guiou o seu povo no movimento adventista do advento, da mesma maneira como ele guiou os seus filhos de Israel, os filhos de Israel, para sair do Egito. No grande desapontamento, sua fé foi testada, assim como os hebreus foram testados no Mar Vermelho. Se eles tivessem ainda confiados para a mão que os guiava e que tinha estado com eles na sua experiência passada, eles teriam visto a salvação de Deus. Se todos aqueles que trabalharam unidos na obra de 1854 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo e tivessem proclamado ela no poder do Espírito Santo, o Senhor teria operado de forma majestosa com seus esforços. O dilúvio, uma abundância de luz teria sido derramado sobre o mundo. Muitos anos antes, os habitantes do mundo teriam sido advertidos e a obra teria sido encerrada completamente. E a obra de encerramento teria sido completo e Cristo teria vindo para redimir o seu povo. If we switch to great controversy, Então, se podemos mudar para o grande conflito, sorry, 4SP isn't translated in Portuguese. So E Brother o- Gabriel was translating it straight. então o texto do Espírito de Profecia, ele não é traduzido ao português, Gabriel traduziu. 458 paragraph 1 is the next paragraph. Então, esse texto aqui do grande conflito seria o próximo parágrafo aqui do Espírito de Profecia. He just read 457 paragraph 2. Então, eu acabei de ler o parágrafo anterior. Same, it's exactly the same. Exatamente o mesmo. Should begin, it was not. Yeah, I have it. Grande conflito 458.1. Are we okay with that? It's the same passage, but 4SP is not in Portuguese, so I've switched to great controversy. Então, Because it's the same. mesma passagem, o Espírito de Profecia não foi traduzido ao português, então a gente está agora no grande conflito. It was not the will of God that Israel should wander 40 years in the wilderness.
He desired to lead them directly to the land of Canaan and establish them there a holy, happy people. But they could not enter in because of unbelief. Because of their backsliding and apostasy, they perished in the desert, and others were raised up to enter the promised land. In like manner, it was not the will of God that the coming of Christ should be so long delayed, and his people should remain so many years in this world of sin and sorrow. But unbelief separated them from God, as they refused to do the work which he had appointed them. Others were raised up to proclaim the message. In mercy to the world, Jesus delays his coming, that sinners may have an opportunity to hear the warning and find in him a shelter before the wrath of God shall be poured out. Não foi a vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Desejava ele levá-los diretamente à terra de Canaã, e ali os estabelecer como um povo santo, feliz, mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3,19. Por sua reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto, e levantaram-se outros para entrar na terra prometida. Semelhantemente, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada, que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus, como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado. Outros se levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda, para que pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência, encontrar nele refúgio antes que a ira de Deus seja derramada. So I'd like us to meditate upon these two paragraphs during the Sabbath hours. Então, durante essas horas de sábado, gostaria que nós pudéssemos meditar nesses dois parágrafos, So we can understand how God's will and how his knowledge interact one with the other. para que possamos entender como a vontade de Deus interage com o seu conhecimento. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, we do give you praise and thanks Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos for the blessings of this holy Sabbath that we have now entered into. pelas bênçãos desse santo sábado que acabamos de entrar. Father, we have traveled from many distant places to be here. Senhor, temos viajado de lugares distantes para poder estar aqui. We have come hoping and praying for our questions to be answered. Temos vindo em oração e esperançosos para ter as nossas perguntas respondidas. We know you are the only one that can truly address our concerns and meet our needs. Sabemos que o Senhor é o único que realmente pode atender as nossas necessidades e responder as nossas perguntas. As we come to you during these sacred hours, E ao aproximarmos de Ti, Senhor, nessas horas sagradas, we pray for a special blessing, oramos por uma bênção especial. the blessings that only the Sabbath can give to us. Uma bênção que podemos receber somente através do sábado. As we contemplate the subject of the sealing, Ao contemplarmos sobre esse assunto do selamento, help us to experience the seal here these 24 hours. ajude-nos a entender essa experiência do selamento durante essas 24 horas. May this Sabbath be a turning point in our experience. Que esse sábado possa ser ponto de virada em nossas experiências. Not only may we hear your voice, but may we experience your righteousness. Que não somente possamos ouvir a sua voz, mas também experimentar a sua justiça. We pray in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.